Bom dia, bom dia. Vamos dar seguimento à nossa leitura diária, né? Hoje eu vou ler um salmo novamente, antes da gente dar continuidade. O salmo hoje que eu vou ler é o salmo número 3. Davi confia em Deus na sua adversidade. Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários, são muitos os que levantam contra mim. Muitos dizem, da minha alma não há salvação para ele em Deus. Mas tu, Senhor, és um escudo para mim. A minha glória, mas tu, Senhor, é um escudo para mim. A minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamei ao Senhor. Ele ouviu-me desde o seu santo monte. Eu me deitei e dormi. Acordei porque o Senhor me sustentou. Não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puseram contra mim ao meu redor. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feriste a todos os meus inimigos nos queixos, quebraste os dentes aos ímpios. A salvação vem do Senhor, sobre o teu povo seja a tua bênção. Amém. Que seja o Senhor a conduzir mais esse dia de leitura, que seja o Senhor a falar com cada um de nós sobre essa palavra, que seja o Senhor a estar conosco nessas leituras. Precisamos de Ti, Deus, para compreendermos a Tua palavra, ou melhor ainda, para permitirmos que a Tua palavra nos alimente, nos transforme. Então a gente está lendo Gênesis e a gente vai dar continuidade. Gênesis 6. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todos as que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porque os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram, as filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuidade. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: destruirei de toda a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave do céu, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto, e suas gerações. Noé andava com Deus, e gerou Noé 3 filhos, Sem, Cã e Jafé.
A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido, e seu caminho sobre a terra. Deus anunciou o dilúvio a Noé. Então Deus disse a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com terra. Faze para ti uma arca de madeira de gofer, fará compartimentos na arca, e betumarás por dentro e por fora com betume. E desta maneira fará de 300 côvados o comprimento da arca, e de 50 côvados a sua largura, e de 30 côvados a sua altura. Fará na arca uma janela, e de 1 côvado acabarás em cima, e a porta da arca porás o seu lado. Far-lhe-á andares baixos, segundos e terceiros, porque eis que eu trago um dilúvio sobre a terra, para desfazer toda a carne, e quem há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra expirará. Mas contigo estabelecerei o meu pacto. E entrarás na arca, tu e teus filhos e tua mulher, e as mulheres dos teus filhos contigo. E de tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie meterás na arca, para os conservar vivos contigo, macho e fêmea serão. Das aves conforme a sua espécie, dos animais conforme sua espécie, de todos os répteis da terra conforme espécie, 2 a cada espécie virão a ti, para conservares em vida. E tu toma para ti de toda a comida que se come, e ajunta-a para ti, e te será para mantimento, para ti e para eles. Assim fez Noé, conforme tudo o que Deus lhe mandou, assim o fez. Depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. De todo animal limpo tomará para ti 7 e 7. Tomará para ti 7 e 7, o macho e a fêmea, mas dos animais que não são limpos, 2, o macho e a fêmea. Também das aves do céu, 7 e 7, macho e fêmea, para se conservar em vida e semente sobre a face da terra. Porque passado ainda 7 dias farei chover sobre a terra, 40 dias e 40 noites, e desfarei de sobre a face da terra toda a substância que fiz. E fez Noé conforme tudo que o Senhor lhe ordenara. E era Noé da idade de 600 anos, quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. E entrou Noé e seu filho, e seus filhos, e sua mulher, e as mulheres de seus filhos com ele na arca, por causa da água do dilúvio, dos animais limpos e dos animais que não são limpos, e da aves, e de todo o réptil sobre a terra, entraram de 2 em 2 para Noé na arca, macho e fêmea, como Deus ordenara a Noé. E assim aconteceu que, passados 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. E no ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês,
no ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia, se romperam todas as fontes do grande abismo, e as janelas do céu se abriram. E houve uma chuva sobre a terra, 40 dias e 40 noites. E no mesmo dia entrou Noé e Sem e Cã e Jafé e os filhos de Noé, como também mulher de Noé e 3 mulheres dos filhos, como ele na arca. Ele e todo animal conforme sua espécie, todo gado conforme a sua espécie, todo réptil que se roja sobre a terra conforme sua espécie, e toda ave conforme sua espécie, todo pássaro de toda qualidade. E de toda a carne em que havia espírito de vida, entraram de 2 em 2 para a arca, de 2 e 2 para Noé na arca. E os que entraram, macho e fêmea, toda a carne entraram, como Deus lhe tinha ordenado. E o Senhor fechou a porta. O dilúvio. E esteve o dilúvio 40 dias sobre a terra, e cresceram as águas, e levantaram a arca, e ela se elevou sobre a terra. E prevaleceram as águas, e cresceram grandemente sobre a terra. E a arca andava sobre as águas. E as águas prevaleceram excessivamente sobre a terra. E todos os altos montes que havia debaixo de todo o céu foram cobertos. 15 côvados acima prevaleceram a água, e os montes foram cobertos. E expirou toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave como de gado, e de feras, e de todo réptil que roja sobre a terra, e de todo homem. Tudo que tinha fôlego de espírito de vida em seus narizes, tudo que havia no seco, morreu. Assim foi desfeita toda a substância que havia sobre a terra, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus. E foram extintos da terra, e ficou somente Noé com os que estavam na arca. E prevaleceram as águas sobre a terra 150 dias. Amém. Bom dia, então, que abençoada seja a nossa quinta-feira, onde o Senhor nos deu mais uma oportunidade, né, de continuarmos, que começamos o dia nos alimentando do único alimento que não nos deixa com fome. Abençoado dia, abençoado seja o nosso dia. Amém.